Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar agora com a função do primeiro grau, só que resolvendo alguns problemas, tá? Vamos resolver 3 problemas que são muito característicos em provas do Enem, provas de colégio e também provas de vestibular por aí afora. Beleza, pessoal? Se ao final você gostou da aula, clica ali em curtir, só vai valorizar o trabalho do professor. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Exercícios de função do primeiro grau. Coloco aqui, gente, primeira parte, ó, parte 1, porque nós vamos ter uma outra aula um pouco mais adiante aí sobre também resolução de exercícios da função do primeiro grau. Beleza? Vamos lá. Ó. Questão número 1 diz o seguinte. Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo, olha só, custo fixo de R$8 mais um custo variável de 50 centavos por unidade produzida, tá? Sendo X o número de unidades produzidas, o item A diz o seguinte, escreva a lei da função que fornece o custo total de X peças. Beleza? Vamos fazer aqui, ó. Item A. Olha só, como é que a gente pode resolver isso daqui? O custo para X peças é dado da seguinte maneira. Ó. Ele diz que tem um custo fixo, ali em cima, ó, de R$8, então o custo é dado por um valor de R$8, mais um custo variável de 50 centavos por unidade produzida, tá? O número de unidades produzidas é dado pela variável, pela incógnita X, ou seja, será 0,50, ou seja, 50 centavos vezes o número de unidades produzidas. Beleza? Então, pessoal, essa aqui é a função que expressa o custo total de X peças. Vamos para o item B? Olha o que diz o item B aqui. Ó. Diz o seguinte. Calcule o custo de 100 peças, ou seja, para X igual a 100, qual é o custo? Então, o custo para 100 peças é dado por 8 mais 50 centavos vezes o número de peças, que no caso são 100 peças. Então, o custo para 100 peças será, olha só, 8 mais 50 centavos vezes o 100, olha só, na multiplicação por 100, essa vírgula vai pular 2 casas para a direita e vai ficar, então, 50. Então, 50 mais 8 vai nos dar o custo para 100 peças, que é de R$58. Beleza? Bem tranquilinha essa primeira questão, tá, gente? Aborda a parte bem básica da função afim da função do primeiro grau, ok? Vamos para a segunda questão. Essa questão aqui vai acabar exigindo um pouco mais da gente. Olha só o que diz essa questão aqui. Ó. Diz assim, ó, devido ao desgaste, o valor V, vamos reservar essa informação, o valor V de uma mercadoria, ele decresce com o tempo, tá? Então, o tempo está sendo dado por T aqui, ó. Por isso, a desvalorização que o preço dessa mercadoria sofre em razão do tempo de uso é chamada de depreciação. Até aqui, tudo tranquilo. Agora, olha só. A função depreciação pode ser uma função afim, olha só, gente, uma função do primeiro grau, então ele está dizendo, tá? Como neste caso. O valor de uma máquina é hoje, ó, o valor dela hoje é de R$1.000, tá? E estima-se que daqui a 5 anos, o valor dela será de R$250. Aí diz o seguinte, no item A, qual será o valor dessa máquina em T anos? Vamos colocar aqui o item A e vamos começar resolvendo da seguinte maneira. Olha só, ele diz que essa depreciação pode ser representada por uma função afim. Lembra que a função afim, ela é representada assim, ó. F de x é igual a A vezes o x mais o B. Beleza? Aí ele falou o seguinte, ó. Ele disse que o valor da função, lá em cima, olha lá, o valor da função é o V, e ele está sujeito à variação em relação ao tempo, tá? Então, ele está em função de t. O que a gente vai fazer? Ó? Vamos colocar aqui no lugar do F a letrinha V expressando o valor. E no lugar do x, vamos colocar o tempo, tá? Expresso aqui pela letra T. Dessa forma, pessoal, a gente vai ter, então, que a função do primeiro grau, ela terá esse formato aqui, ó. V, ou seja, o valor em função do tempo, é dado por A vezes o tempo somado com o B.
Beleza? Até aí tranquilo, pessoal? Olha só, reparem que ali ele coloca o seguinte, que o valor da máquina hoje é de R$1.000. Como é que eu expresso o tempo hoje? Se fosse o tempo daqui 1 ano, nós teríamos o t valendo 1. Se fosse o tempo daqui a 2 anos, o t seria valor 2. Agora hoje seria o quê? O t igual a 0. Então vem comigo aqui, ó. O valor da máquina, então, para t igual a 0, né? Para t igual a 0, ou seja, hoje, é de R$1.000. Ele disse que daqui a 5 anos, ou seja, o valor da máquina daqui a 5 anos, ou seja, para um t igual a 5, o valor dela será de R$250. Vamos colocar aqui, ó, R$250. Beleza, pessoal? Vamos passar um tracinho aqui, ó, e vamos fazer aqui do outro lado o seguinte, olha só. Vamos começar com essa informação aqui, ó. O valor da máquina hoje, ou seja, quando t igual a 0, ou seja, vamos pegar aqui na função v e no lugar do t vamos colocar 0. Ou seja, olha, v de 0 é igual a vezes quem vezes o t, que nesse caso é o 0, né? A vezes 0, somado com o b. Só que a gente sabe que v de 0, o resultado é 1.000. Então, podemos colocar aqui, ó, 1.000, tá? Isso aqui é igual a vezes 0. Quanto é que é a vezes 0? Isso aqui fica igual a 0, que some, né? E nós ficamos apenas com o b, pessoal. Então, nós temos a primeira informação obtida aqui, ó. Nós temos que o b vale 1.000. Beleza? Vamos fazer agora a mesma coisa, só que utilizando essa informação aqui, ó. A gente tem que o valor daqui a 5 anos, ou seja, o v de 5 é igual. Então, no lugar do t, vamos colocar o 5, ou seja, vai ficar a vezes o 5, ou seja, 5a, somado com o b. Somado com o b, beleza? Só que o v de 5 vale 250. Então, 250 é igual a 5 vezes o a mais o b. O b a gente sabe, o b vale 1.000. Está aqui, ó. Então, 1.000, beleza? Passa esse 1.000 lá para o lado esquerdo, nós vamos ter o seguinte. 5a é igual a 250 menos o 1.000. Ou seja, 5 vezes o a é igual. 250 menos 1.000, ó, faltou um zerinho aqui, é menos os 750. Conclusão, ó, gente, o a será o menos 750, dividido, né, porque esse 5 está multiplicando, então ele desce dividindo, dividido por 5. Isso daqui, ó, vai nos dar, ó, portanto, o a será igual a 750 dividido por 5, isso vai dar menos 150. Beleza, pessoal? Então, a gente tem agora aqui o segundo valor, ó, descoberto. O a também está descoberto. Beleza? Aí você deve estar se perguntando o seguinte, Ferreto, por que você calculou o a e calculou o b? Pessoal, o a e o b são coeficientes ali que são necessários para a gente saber qual é a função valor em função do tempo. Agora, vai naquela expressão ali, ó, do valor em função do tempo, e no lugar do a coloque menos 150, e no lugar do b coloque quanto? 1.000, ok? Vem comigo aqui, ó. Vamos passar um traço aqui, ó, e vamos colocar. Olha só, a nossa expressão da função era v em função do t é igual a vezes o t mais o b. Não era assim? Só que no lugar do a, então, a gente vai colocar quanto? Menos 150, e no lugar do b vamos colocar o 1.000. Ou seja, vai ficar o valor em função do tempo, sendo dado por a, que é menos o 150, vezes o t, somado com o b, que é o 1.000. Beleza? Então, daqui, ó, essa daqui, gente, é a resposta do item A, já que o item A pergunta qual será o valor dessa máquina em t anos. O valor da máquina em t anos é menos 150 vezes o t mais o 1.000. Beleza? Vamos descer um pouquinho aqui, ó, e vamos fazer o item B. Aqui assim, ó. O que diz o item B? Diz assim, ó. Qual será o valor dessa máquina em 6 anos? Ou seja, para t igual a 6. Então, vai na função v e no lugar do t coloca o 6. Ou seja, será, olha só, menos 150 vezes o t, ou seja, menos 150 vezes o 6. Somado com quanto? Somado com o 1.000.
beleza? Só substituímos. Ou seja, o valor da máquina daqui a 6 anos será de menos 150 vezes 6, isso dá menos 900. Somado com o 1.000, então o valor daqui a 6 anos, menos 900 com mais 1.000, R$100. Beleza? Agora vamos para o item C. Vamos fazer aqui, ó. Diz o seguinte, o item C. Qual será a depreciação total após esse período de 6 anos? Pessoal, olha só. A depreciação, a gente pode escrever assim, ó. É o valor da máquina lá no início, ou seja, o inicial, menos o valor da máquina no final, ou seja, após o certo período, aí essa diferença vai ser a depreciação. Vamos substituir, ó. Então, a depreciação será o valor inicial da máquina, lembra que era de R$1.000. E o valor final está aqui, ó, 100 pila. Ali, ó, R$100. Então, a depreciação será de 1.000 menos 100, depreciação de R$900. E aí, pessoal, essa questão, ela exigiu um pouco mais em relação à questão número 1, né? Vamos fazer agora um probleminha, um terceiro problema que vai exigir um pouco mais em relação a essa segunda questão. Vem comigo aqui, ó. Olha o problema 3, o que diz. Diz assim, ó. Um grande poluente produzido pela queima de combustíveis fósseis é o dióxido sulfídrico, representado aqui por SO2. Uma pesquisa feita em Oslo, lá na Noruega, demonstrou que o número N, olha só, o número N aproximado de peixes mortos, então N significa o número aproximado de peixes mortos, em um certo rio, por semana, é dado por uma função afim, olha só. A gente pode representar por uma função afim essa mortandade de peixes, né? Da concentração C. Ou seja, essa mortandade, essa morte de peixes, é uma função afim que depende da concentração desse dióxido sulfídrico, tá? Foram feitas as seguintes medidas, aqui tem uma tabelinha, mas vamos começar o seguinte, vamos ver aqui embaixo, olha só. A gente sabe que a função do primeiro grau, ou seja, a função afim, a gente pode escrevê-la assim, ó, f de x igual a ax mais o b, beleza? Bom, a gente tem aqui, ó, que a função a gente pode trocar pelo n, tá? Que é o número de peixes mortos, e esse número de peixes mortos, ele depende da concentração, ou seja, no lugar do x, a gente vai colocar o c, tá? Que vai representar a concentração do dióxido sulfídrico, beleza? Então, a gente pode reescrever essa função da seguinte maneira. Número de peixes mortos em função da concentração é igual a A vezes o C, tá? A vezes o C somado com o B. Pessoal, é o seguinte, ó, já fica claro ali nessa função que se a gente souber o valor do A e o valor do B, a gente vai saber a função que expressa esse número de peixes mortos em função dessa concentração de dióxido sulfídrico, beleza? Então vamos atrás do valor do A e atrás do valor do B. Mas é o seguinte, como é que a gente vai resolver, como é que a gente vai encontrar o valor do A e o valor do B? Através daquela tabela ali, ó. Vem comigo. Nessa tabela aqui, ó, nós temos a concentração do dióxido sulfídrico, tá? Representado em microgramas por metro cúbico, tá? E aqui está o número de mortes, ou seja, o número de mortes é de 106 peixes aproximadamente, já que ele coloca lá, ó, aproximadamente. Isso quando nós tivermos uma concentração de 400 microgramas por metro cúbico. Então, olha só, o número de mortes, quando a concentração for de 400, o número de mortes é de 106. Beleza? O mesmo raciocínio nós vamos utilizar para outra linha. Ó. Nós vamos ter aproximadamente 109 mortes quando a concentração for de 500 microgramas por metro cúbico, tá? Então, o número de mortes para uma concentração de 500 microgramas ali por metro cúbico será igual a 109. Beleza? Vamos descer um pouquinho aqui, ó, e vamos calcular isso daqui. Olha só, pessoal, vamos pegar essa informação aqui, ó, e substituir aqui no formato da função afim, tá? Então, ó, no lugar do C, vamos colocar o 400, ou seja, o número de mortes, quando a concentração é 400, isso aqui é igual a vezes a concentração, ou seja, A vezes 400,
Já vamos colocar aqui, ó, 400 vezes o A. Somado com quem? Somado com o B, tá? E o número de mortos aqui, ó, a gente sabe que foi de 106. Ou seja, 106 é igual a 400A mais o B. Beleza? Agora, nessa informação aqui, gente, ó, quando a concentração é 500, ou seja, o C for 500, então, ó, número de mortos, quando a concentração for 500, é igual a A vezes 500, ou seja, 500A somado com o B. Só que o número de mortos para a concentração de 500 é de 109. Então, 109 é igual a 500A somado com o B. Repare o seguinte, ó, nós estamos aqui, ó, com duas equações, tá? E duas incógnitas. Como é que a gente pode fazer? Podemos fazer um sisteminha. Olha o sisteminha aqui, ó. Vamos botar aqui embaixo. Diz o seguinte, ó, a primeira equação é 400A mais B, 400A mais o B, o resultado deu 106. Tá? E a segunda equação, 500A somado com o B, o resultado é 109. Beleza? Nesse sisteminha aí, pessoal, a gente poderia resolver de duas maneiras. A gente poderia pegar uma equação, isolar o B e substituir o valor desse B isolado lá na outra equação. Mas a gente pode fazer também pelo método da adição. Vem comigo aqui, ó. O método da adição, ele consiste no quê, gente? Multiplicar uma equação por um número, de tal maneira que depois que a gente somar as duas equações, vai anular aqui uma variável. Olha o que a gente vai fazer, ó. Vamos multiplicar por menos 1 a primeira equação, tá? A multiplicação por menos 1, gente, troca o sinal de todos os elementos. Então, aqui assim vai ficar menos 400A somado com 500A. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 100A. Agora que assim, ó, aqui vai gerar menos B pela multiplicação por menos 1, tá? Então, menos B com mais B vai cancelar o B. Isso aqui será igual, aqui fica menos o 106 com mais 109, fica 3. Então, o A aqui assim vai acontecer o quê? Ó, o 100 desce dividindo, 3 dividido por 100, isso aqui vai dar um A exatamente igual a 0,03. Beleza? Encontramos aqui o coeficiente A. Agora vamos atrás do B. Para encontrar o coeficiente B, a gente pode substituir esse valor do A aqui, ó, em qualquer uma das duas equações. Por exemplo, nessa daqui, ó, trocando o A aqui assim por 0,03, vai ficar quanto? 500 vezes 0,03 somado com o B, isso aqui é igual a 109. Beleza? Agora é o seguinte, ó, 500 vezes 0,03, isso aqui dá 15. Somado com B é igual a 109. Agora passa o 15 para o lado direito, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que o B é igual a 109 menos o 15. Então, daqui a gente pode tirar que o B será 109 menos o 15, isso aqui dá 94. Ou seja, encontramos o segundo coeficiente, B igual a 94. Vamos descer um pouquinho aqui, ó, até que assim tá bom. Pessoal, tá aqui a nossa função, ó, tá? Agora a gente tem o valor do A e temos o valor do B. Então, vamos substituir ali. Isso aqui vai ficar quanto, então? A nossa função, ou seja, o número de peixes mortos em função da concentração é igual ao A vezes o C, ou seja, o A é 0,03 vezes a concentração somado com o B, né? O B vale quanto? O B vale 94. Então, somado com 94. Aí diz o seguinte, ó, qual é a concentração máxima, tá, de SO2 que pode ser despejada no rio para que o número de mortes, aqui é não, tá, não ultrapasse 115. Fato que poderia prejudicar a reprodução da espécie. Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos imaginar que o número de mortos, de peixes mortos naquela semana foi de 115. Se a gente colocar o número de peixes mortos igual a 115, a gente vai descobrir, substituindo ali na função, a gente vai descobrir
o valor da concentração que fez essa morte, que ocasionou essa morte de peixes igual a 115, ok? Então faz o seguinte, ó, o número de mortos, vamos substituir aqui por 115, tá? Isso aqui é igual a 0,03 vezes o C, somado com 94. Vamos descer um pouquinho aqui, ó. Até que assim tá bom. Olha só, passa o 94 lá para o lado esquerdo, nós vamos ter o quê? O 0,03 vezes o C vai ficar isolado, e do outro lado nós vamos ter o 115 menos o 94, aqui é 115, tá? 0,03 a gente pode escrever assim, ó, 3 sobre 100, tá? Vezes o C. Já vai entender por isso aqui que fica mais fácil calcularmos, tá? 115 menos o 94, esse valor aqui é 21, tá? 21. Aquele 100 ali, ó, ele está dividindo. Então, vai passar lá para o outro lado, multiplicando. E nós vamos ficar, então, que 3 vezes o C, ou seja, 3C, é igual a 100 vezes 21, isso dá 2.100. Então, o C é igual a 2.100 dividido por 3, 700. Lembra qual é a unidade? Ó? Microgramas por metro cúbico de SO2, dióxido sulfídrico. Então, pessoal, ó, esses 700 microgramas é o valor, a concentração que irá matar a quantidade de 115 peixes. Então, é o seguinte, então a concentração ela não pode passar de 700. Porque se passar de 700, o número de peixes mortos semanalmente será maior do que 115. Beleza, pessoal? Olha só, eu acho importantíssimo esse tipo de aula, tá? A gente resolver bastante exercícios, questões de vestibular também, mas claro, vendo previamente a teoria, ok? Então, pessoal, se você gostou da aula, clica ali em curtir, só vai valorizar o trabalho do professor e a gente se vê aí nas próximas aulas. Beleza, pessoal? Bom estudo em matemática e até mais!